E você já era atriz, você era comediante e cristã já desde o início, tudo junto? Então, eu conheci Jesus muito nova e aí fui conhecendo os mistérios de Jesus. Mas ser crente é uma coisa, ser posicionado é outra. Eu quero usar as marcas boas também, eu mereço, nasci pra ter o melhor dessa terra. Amiga, mas muito macho não tem mais. Esse requisito aí você não pode querer, ó. Então deve ser por isso que a Sara tá solteira. Deve ser por isso, que aqui, ó. Porque o cara tem que ser muito macho pra me acompanhar nessa vida que eu levo, cara. Tem que ser. Eu acho, Preto, uma sugestão, você tinha que montar um projeto chamado Legendárias. Fazer uma legendária de mulheres, é isso. Levar as mulheres pro mato aí, pra montanha aí. Já pensou, legendária? Depois da nossa conversa tensa, ela se achou no direito de pegar no meu rosto. Ela fez assim, agora abre um sorriso. Ela viu até mim. Agora abre um sorriso, pretinha. Aí eu peguei a mão dela. Tá querendo eu vou romper dar uma com a minha porrada razão. nessa mulher. Porque pra mim é muito fácil. Querido, namora. Eu, assim... Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music. Pra todo mundo, no mundo todo. Não é uma questão de vaidade. É vontade. Não é só por prosperidade. É oportunidade. Não é deixar a minha história para trás. É criar uma nova para frente. Não é enfraquecer a família. É reforçá-la. Definitivamente não é abandonar o Brasil. É começar uma nova estação nos Estados Unidos. AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Epa, meu Deus do céu, pai! Canta aquela assim, ó. Eita, fala pra mim. Não, tem aquela preta, preta, pretinha. Você é uma pretinha em tirar o chapéu. E estamos aqui hoje recebendo ela, conhecida por todo o planeta Terra como Preta. Será por quê? Bem-vinda essa comediante influente, verdadeira... É Preta mesmo? Chama Preta? Souza. Preta Souza, palmas aí! Plateia, palmas aí. Preta Souza! Ô, que massa ter você aqui. Ai, prazer todo meu. É um prazer, viu? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês têm um alto astral assim que Muito bom. contagia. Eu comecei a te seguir esse ano, porque eu vi uma postagem sua que chegou. Cara, eu já lembrei. É um vídeo seu. Eu queria passar esse vídeo aqui, velho. Esse vídeo aí, ó. Eu vi ela nesse vídeo aí, ó. Rapidinho, me perguntaram assim, Preta, você viu que VTube aceitou Jesus e se batizou nas águas? Mas ali eu não acredito não, é tudo marketing, tava fazendo a mesma coisa de antes. O que você acha, Preta? Eu disse, eu quero saber como é que tá a sua vida com Deus, como é que tá a sua vida com Deus, hein? Diga-me, eu quero saber da sua. Ela virou pra mim e falou assim, Preta, você tá vendo que David Leonardo tá sendo cancelado? Eu disse, por quê? Ela disse, não, por causa de um vídeo dele dizendo que Jesus dá tudo que a gente quer, um negócio assim. Eu disse, quanto tempo tem essa pregação? Ela disse, não, de duração deve ter uns 30 minutos. E quantos tempos do vídeo que tu viu? Ela disse, não, do vídeo eu só vi uns 30 segundos. Aí eu fiz, entendi. Você só viu 30 segundos do vídeo e tá dizendo que o vídeo todo dele... Entendi, você tá evangelizando? Me conte de você. Eu quero saber como que tá fazendo o que pra evangelizar. Me conte, tá saindo na rua, tá postando vídeo. Nenhum? Mentira. Aí, esse vídeo aí, cara, da VTube e tal, você falando, eu achei o máximo. Eu falei, cara, essa menina é massa. Aí comecei a te seguir. E quando eu vi que você postou, falando que vinha pros Estados Unidos, eu falei, tomara que ela passe por Orlando, pra gente poder ter esse tempo junto aqui. E deu certo, que bom. Ai, que bom. E não tava certo de estar em Orlando, né? Eu vim primeiro pra Boston. E aí as coisas vão acontecendo. Você aí saiu, deu certo você saiu de vir da pra Boston e veio pra Orlando e deu merda, né? Nossa, não. Pelo amor Saiu de de Boston, veio pra Orlando e deu merda. Mas deixa abafado o caso aí, né? Jesus. Teve uma situação aqui desagradável, não teve? Teve. Nós vamos falar sobre isso? Vamos falar mais pra frente. Ah, eu quero ver os filhos pegar faca e os bombeiros de greve. Querida, e aí o interessante é que as pessoas começaram a me mandar também, Alex, que te seguem. Cara, você tem que levar essa menina no seu programa. Então, com as pessoas, não sei por que elas acham que você tem a ver com esse programa. Não tem nada a ver. Inclusive, fizemos um cenário em homenagem a ela. E eu gostei dessa Ela, boneca, eu achei muito Pixar é bonita. você. Eu Pixar. Eu quero essa Maravilhosa. boneca. Eu quero ela. Aqui, negócio de boneco tá complicado hoje. Menino, Você sai não tá... de reborn aí. É, reborn aí. Nossa. Aí, você chegou, a luz ali, o que foi, John? O que aconteceu ali? Nós estamos com energia. Alex, eu não sei se é 3 podcasts direto, mas o seu boquinho tá feliz.
Minha boca tá fedendo? Nossa, mas você tá... Apagou tudo, quer ver? Peraí, ó. Me conta uma coisa. Você é cara da média. Devia tá falando a verdade. Você tem cara daquelas pretonas americanas, assim, estilosas e tal. É. Mas você também tem a cara da Bahia. Com certeza, sou Você é da baiana. Bahia? Sou Ah, o baiana. sotaque não nega, né? E a gente fala assim, eu não sou baiana não, eu sou solteropolitana. Salvador é maior que a Bahia. Eu amo a Bahia. Também. Eu tenho uma conexão com os baianos. Trabalhei com muitos baianos. Eu dirigi um projeto maravilhoso do Céu Fernandes, que foi ali, que é o irmão do Saulo, da banda Eva. E foi na Bahia. Fui com Preto no Branco lá no trio da Cláudia Leite. A gente tem muitas ligações ali com a Bahia. Eu amo o baiano. Talvez é por isso que a gente se conectou. Você é baiana diferente, porque você é baiana acelerada, né? Ah, eu sou. Não tenho muito tempo pra perder, não. Quer dizer, não tenho nenhum, né? Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, não tenho pra perder, vim no mundo só uma vez, então vamos estrear bonito. Que baiano não nasce, baiano estreia, não sei se você É isso sabe. aí, foi aí mesmo. E você, a primeira vez que você veio nos Estados Unidos? Primeira vez que eu E o venho. que você tá achando? Cara, eu tô gostando. Eu fui recebida muito bem aqui nessa terra, que tem muita gente boa, muita gente de Deus, muita gente com coração bom. Passei por algumas situações desnecessárias e constrangedoras, mas isso é só uma gota no oceano. No Entendi. todo, tá tudo certo. Tô cumprindo o ID, tô fazendo a agenda, tô fazendo o que eu vim, o que Deus mandou eu vir fazer nessa terra aqui. E é isso. É só o começo. Mas tá dando tempo de só o passear? começo. Mas tá dando... Você veio ministrar para as Vim pessoas. ministrar. Mas tá dando tempo de conhecer os lugares, passear? Eu- Conseguiu ir em algum parque? Eu não, ainda não. Mas vai? Porque aqui em Orlando aconteceu algumas coisas que Alguns desencontros. eu tive que dar um passo pra trás, a gente Sim. fala disso já já. Tá. Mas desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tô aqui desde o dia 9, eu não abro mão de ser feliz, de respirar, de dar uma Sim. volta. Então eu ministro, cumpro o que eu tenho que fazer, mas também que tenho tempo de descanso, É, ué, até tem porque o que descanso curtir. é bíblico. Sim. E aqui é uma Tenho que delícia. curtir, tenho que sair e tenho conhecido pessoas maravilhosas que Deus foi apresentando no caminho. E aí, do nada, eu tô em casa e falo assim, Vaza, porque me chamam de Vaza, né? Vaza, vamos fazer isso, isso e isso. Eu digo, vamos. E Experiência, vou, experiência. e vou. E tem sido muito bom, assim, cara. É um romper diferente, assim. A gente tá em outro país, em outra cultura. E é visível o agir de Deus quando a gente sai para um outro lugar, a cobertura que ele coloca, a autoridade que ele nos Cuidado, dá, né? a resiliência que ele nos dá para estar em outro lugar. É, Porque aqui não é meu terreno, mas onde eu piso a terra é minha e o solo é fértil. É isso é, Tem aí. que com ser. certeza. Você é uma mulher que tem se destacado numa área que normalmente homens se destacam. Não quer dizer que mulheres não se destacam. Que é no humor, na comédia. Mas é muito mais comum você ver um homem fazendo stand-up, fazendo comédia. É mais comum. É mais comum. E você conseguiu lugar ao sol nessa condição de falar de Deus de forma bem-humorada, de forma engraçada. Hoje você já tá com quantos seguidores, mais ou menos, juntando suas redes sociais aí? Juntando? É. Sei lá. Vou falar do Instagram, vou falar Só o de... Instagram já passou de meio milhão já. O Instagram deve bater por esses dias 600. Quando que começou esse sucesso? Tem quanto tempo que a sua vida começou a ter, as redes sociais começaram a te projetar? Então, eu já trabalhava na TV. Então, eu fiz muito trabalho pra Globo, fiz muito trabalho de Fala desses trabalhos, me publicidade. conta um pouquinho. Publicidade, porque eu Sim. sou Ah, tá. atriz. Formei na Universidade Federal da Bahia. legal. Sou atriz, sou professora de teatro. Ah, massa. E já dirigi, dramaturga, escrevi muita Sim, coisa. que legal. E sou atriz, né? Porque ser atriz é uma coisa, ser comediante é outra diferente. Mas uma coisa ajuda a outra, né? Uma coisa ajuda a outra e eu calhou de eu ser os dois, graças a Deus. Ser bobo é outro, né? Que é o nosso caso. E você já era atriz, você era comediante e cristã já desde o início, tudo junto? Então, ou- eu conheci Jesus muito nova, e aí eu fui Entendi. conhecendo os mistérios de Jesus. Mas ser crente é uma coisa, ser posicionado é outra. Quando eu me posicionei e disse sim para o meu chamado, Sim. eu fiz uma oração. Eu fiz, cara, isso tá queimando no meu coração. Tô sentindo de pegar minhas redes sociais. Por quê? Eu já vinha da TV, mas eu não era famosa. Não significa que você faz uma TV, série, uma publicidade, que você fica famosa. Não fica. Não é assim. Tem que ter constância. O mundo é outro hoje em dia, né? A internet lhe explana muito mais, lhe impulsiona muito mais hoje em dia, porque a linguagem mudou, né? Tanto que hoje em dia a gente não tem nem contratos de exclusividade, vitalício, como tinha antigamente na emissora. É por obra, contrato por obra. Projeto ali. Exato. E aí, cara, eu me mudei pra São Paulo em 2023, 3 de março de 2023, para cuidar da minha carreira como atriz, porque eu já viajava muito pra São Paulo fazendo trabalho.
publicitário, enfim. E aí eu disse, não, beleza, vou morar em São Paulo por causa da minha carreira. Aí eu comecei a congregar e aquilo na Lagoinha de São Paulo. Eu já congregava na Lagoinha de Salvador. Sim. Mas na de São Paulo, na Lagoinha Barra Funda, meu pastor, beijo, pastor Lindsay, pastora Lindsay, pastor Vitão, amo vocês. Tá brincando que eu vim É, então, nós somos né? amigos doido, dele. meu São filho, meus você é padrinhos de doido. casamento, meu filho. Meus padrinhos de casamento, velho. É mesmo? Eu amo vocês, Que cara. legal! Não, eles são maravilhosos. Nossa, estão mais em casa que a gente pensava. É Demais, Que eles estão aqui, massa. acabaram de chegar, estão Gente, aqui em São Paulo, estão em Vi- Miami. Vitão recém-casado, a gente... Ixi, Ex-gay, você sabe, né? Ah, não tem nada disso, Gente, não. mas Vai. né? Ele é demais. Bota pra frente. A gente chama esse casal desde quando eles namoravam mesmo, antes de casar mesmo, antes que é amigo. Não, falando sério mesmo. Eu sei, que legal. Não, do ex-gay é brincadeira. Dá uma... Todo mundo pro Alex é ex-gay, todo mundo. Todo mundo nasceu gay, aí virou Na gay. verdade, eu acho que todo mundo é, mas fala que é isso. Tá bom. Mas que legal, cara, que você é da igreja dele. E aí, uma liderança muito boa, muito saudável. Não, Vitão é demais. E aí eu Se perdeu. me perdi. Não, na você onde? começou. Não, você falou que tá falando que você começou a sentir o chamado. E aí de- começou a queimar no meu coração de eu fazer vídeos falando do evangelho de forma verdadeira. Sim. Porque o que eu gosto da minha igreja, da Lagoinha, é desse pensamento de verdade, pra frente, sem religiosidade, mas não tirando uma vírgula do que tem na palavra. E tem coisas no cenário que me incomodavam bastante. Sim. Por exemplo, eu tenho esse jeito. Eu sou assim. E às vezes as pessoas olhavam pra mim e diziam, será mesmo que é uma pessoa cristã? Eu falei, querido, por quê? Porque eu uso um brinco? Ou porque eu falo assim? Eu sou cristã. Eu só não sou hipócrita. E aí eu comecei a sentir necessidade de falar, porque eu via que também tinha gente que queria falar, mas que não Não. tinha ousadia, coragem. Porque Deus não chamou todo mundo pra tudo, né? Senão todo mundo era liderança, É. né? Ou todo mundo era banco. Enfim, cada um ali na Como sua era área. baterista. Exatamente, aí é problema. Mas bola pra frente. Eu vou filho demais. do pastor. É, exatamente. E aí, beleza. Fiquei em 2023 sentindo isso, mas ainda muito focada na minha carreira. E o Senhor, por que não tá rompendo na minha carreira se eu vim pra cá? Eu orei, o Senhor autorizou, tô aqui. E aí as coisas começaram a dar errado, até que eu fiz uma oração. Eu disse assim, ó, tô sentindo de fazer isso. O Senhor sabe como eu sou, tiro porrada e bomba. Eu, se for pra assumir chamado missionário, sabe que eu não quero ser missionária. O Senhor disse que me chamou pra ser pregadora da palavra. Tô correndo disso. Mas eu vou usar minhas redes sociais e vou fazer um vídeo. Tá na sua mão. Vou fazer o vídeo. Fiz o vídeo, dormi, acordei. O vídeo hoje tem, sei lá, quase 9 milhões. E qual de foi o visual- vídeo? Qual vídeo? Fala o assunto aí. O vídeo eu falo assim, eu começo falando assim. É o da menina que 18 anos, não, né? É. É Eu esse? tava Ah, tão- bom Cara, demais, Eu só. tava tão sem querer. Eu disse, vou fazer porque Deus... Vamos ver o Vou vídeo? obedecer. Vamos ver o vídeo, então. Vamos Vamos ver o ver, vídeo. vamos ver, Ó, vamos ver. olha o vídeo aí, velho. Acabei de fazer 18 anos e eu quero muita bênção do meu pastor pra casar com meu namorado Pedro Antônio amanhã. Você não quer casar, você quer dar sua descarada pra cima de mim. Não sabe varrer a casa, não sabe fazer um arroz, não tirou o ensino médio, não fez a faculdade, não tem um grau técnico e quer casar, sua maluca. Pedro Antônio, quem é Pedro Antônio? Eu amo Pedro Antônio, desempregado, mora com a mãe, não tem um estágio, sua maluca. Dadeira descarada, com fogo no rabo miserável que você tá. Quem sabe que na igreja não pode. Sua descara pra cima de mim, espírito de Jezabel. E querer que quer nada. Dadeira. Fogo no rabo miserável que tem. A tela do vídeo tá suja. Porque eu fiz, assim, sabe? Fazer só pra Despretensiosa. obedecer. Sim. Bora ver. Você não quer que eu pregue? Explodiu. Então vamos ver se o senhor vai me Mais de abençoar 18 eu mil pregando comentários. assim. Tem comentário pra caramba ali. Explodiu esse vídeo. Ali, explodiu. Aquele vídeo rodou tudo que é lugar. Eu fiz, eita, e agora, hein? Será que eu arrumei um problema? Eu disse, cara, será que o pessoal vai entender qual é a minha proposta? Que eu não tô escandalizando, que eu não tô falando mentira, que eu não tô tratando É a Jesus realidade. como uma brincadeira, Não, aquilo é puro mas que eu sério. convido Jesus para rir comigo. Será que vão entender? E eu tive esse medo. Só que o medo não pode paralisar a gente, tá ligado? Sim. Então, eu tive medo, mas o medo não me paralisou, porque esse que é o problema. E aí eu comecei a ver as pessoas comentando, as pessoas do meio, como eu queria falar isso. Sim. Ufa, eu não posso falar isso. Comecei a receber mensagens de pastores. Queria muito falar isso, cara. Eu sentia que eu não podia falar isso dessa forma. Eu fiz, não, mas eu falo, eu posso.
E as pessoas começaram a se identificar. E aí não só esse vídeo viralizou, porque tem uma coisa, você viraliza um vídeo, e aquele vídeo viraliza e deu. Mas todos depois dele. Começaram a bombar. Todos depois dele. E os testemunhos começaram a chegar. Vários testemunhos. Por quê? Porque eu falo no vídeo. Eu faço você rir no vídeo. Sim. Eu uso do humor. Mas faz pensar também, né? Só que eu falo coisas muito duras. Que eu poderia falar em outro tom. Não, da menina do cinto da Gucci lá, que ela viu o cinto da Gucci que você falou também. Nossa. Isso foi maravilhoso. É besta, gente. A gente vem pros Estados Unidos, a gente compra aqui, aí a gente vai, ganha em dólar, compra barato. Aí o pessoal acha que a gente tá milionário. Fala aí desse vídeo aí da Gucci. Fala aí, como é que Não, foi cara, mesmo? porque tem o pessoal julga muito, né? A pastora, você viu a pastora que tá com o cinto da Gucci? Você viu o pregador que tá com o cinto da não sei o quê? E quer olhar pra isso e não quer olhar pro que eles estão fazendo, tá preocupado no que a gente tá usando, no que a gente tá vestindo. Meu irmão, eu quero usar Gucci também. Eu quero usar as marcas boas também, eu mereço. Nasci pra ter o melhor dessa terra. Não me interessa, interessa o fruto que ele dá. Mas o vídeo dela é muito legal, que ela fala assim, da irmã falando com a outra. Menina, você viu o sino da pastora? Eu falei, menina, eu não consegui ver. Eu tava tão focada na mensagem. Agora me diz aí. Jeito, né? E a E rapidinho. o que você aprendeu da mensagem? O que ela falou com você? Ela não tava sabe, distraída ela não demais com o sabe. cinto da outra. Não... Aí ela não sabe. Aí você Muito pergunta, bom. mas ela disse o quê naquela hora? Não sei, na hora da liberação profética mesmo, me diga. Ela disse, eu não sei também não. Eu disse, mas na hora que o pastor, você viu? Ela disse, não, ele dizimou. Ela não dizimei não, o filho me ofertou. Não. Eu falei, tá bom então. Muito Então eu já legal. entendi. É E por aí aí mesmo. a gente precisa falar. E eu entendi o quanto de gente não tem coragem pra falar. Porque são coisas difíceis de falar, difíceis de ouvir. Mas não tem nada do que Deus peça pra você fazer que não vai exigir coragem. Sim. Então a gente precisa ter coragem. E é legal, essa ferramenta do humor também atrai demais, né? Porque a pessoa às vezes tá passando por esse problema mesmo, mas ela ouve de uma forma mais suave porque tem a pitada do humor ali que... É, cara, e aí o humor, ele é muito difícil de se fazer. É mais difícil do que drama. E eu falo isso com lugar de fala porque eu sou atriz. Então ele é mais difícil de se fazer, por quê? Porque o humor é matemática, 2 e 2 são igual a 4. O humor é tempo certo, a piada certa, na embocadura certa. Por isso que tem gente que conta a mesma piada que você, na minha boca tem graça e na do outro não tem, ou vice-versa. É isso porque mesmo. é o tempo certo. E eu gosto muito de fazer o que eu faço, da forma como eu faço, e louvo a Deus, porque as pessoas que me acompanham, que realmente são pessoas que têm Deus no coração, as que me acompanham, que têm Deus no coração, porque os haters estão aí, né? Não tem como controlar. Entenderam todo esse rolê. Entenderam. Que bom. O humor chega pra muita gente que entende, que se diverte, tira proveito. E tem uma galera que é muito sem graça, velho, na vida. E tem uma impressão que falar de Deus é só... Você fecha o semblante e é dramático. Como se Deus fosse dramático. Deus só tá no drama, na dor. Aí você fala... Você não pode brincar porque a brincadeira tira credibilidade, sei lá. Então muitas pessoas não levam a sério quem usa de humor. Já aconteceu muito assim, desse do preconceito, a galera vir com... Acontece Te- todo te- dia, é te só soltar um descredenciando. vídeo. É só soltar um vídeo. Não existe um vídeo... Só fala um pouquinho mais. Não existe um vídeo que eu poste que não tenha algum comentário. Nossa, ela tá desrespeitando o evangelho. Sim. Ou... Tem esses comentários, cara. A galera com a religiosidade fechada ali naqueles costumes e tradições que não são bíblicas, que são impostas pelo homem. E às vezes eles colocam isso como acima do que Deus estabeleceu. E tem isso, mas eu não respondo nenhum comentário como esse, porque tempo é precioso, eu não tenho pra perder com isso. Vai me gerar um desgaste e não vai dar em nada. Pra que eu vou responder? Passa fora. Que nada. Nós chegamos aqui e tinha dois adolescentes te esperando aqui. São pessoas que te seguem. São. E que curtem e queriam te conhecer. Aham. E quantos anos você tem, menina? Eu tenho 13. E ele? 12 e 13 anos, estão aqui nos bastidores aqui. Velho, como é que é isso? Você comunicar com essa molecada também, assim, mano? Cara, meu público majoritariamente feminino, da idade de 25 a 50, assim, majoritariamente, mas Meu claro. público também. Só que eu tenho também essa linguagem e atrai também muita gente jovem, muita gente adolescente. Sim. E aí eles me mandaram mensagem, é claro que eu não respondo todo mundo, Sim, não não tem consigo, jeito. não dou conta. Mas aí a dele eu vi, porque eu tinha postado que eu ia estar em Orlando, aí a dele subiu. Sabe quando sobe logo assim pra ver? Aí ele,
Eu perguntei, tem vaza em Orlando? Aí ele respondeu, diz que não tem vaza, mas tem um vasinho. Eu falei, não aguento! Eu vou fazer o que com esse menino? Aí eu, tá, eu falo assim, tá, mas vem, hein? Vou tá aí, tal lugar. Vai lá que eu quero ver vocês. Aí ele, vou, estão aqui. E vieram mesmo. E Legal vieram, demais. não? Responsa. E ver esse carinho, e o legal você influenciar uma geração que tá perdida, né, velho? Porque os adolescentes vão seguir o quê? Você vê na internet hoje, cara, você vai passando ali, você fica... É um absurdo. Eu acho que a igreja, por mais trabalhos que elas fazem com os adolescentes, eu ainda acho que a igreja é muito negligente com os adolescentes, principalmente esse dessa geração. São adolescentes diferentes, cara, porque os adolescentes de hoje, essa moçada de 19, 18 anos, 15 anos, é a primeira geração que nasceu já conectada, né? É diferente da gente quando era adolescente, que era analógica, uma parada. Hoje essa meninada, a meninada tem outro chip, velho. E eu vejo muita dificuldade da igreja comunicar com essa turma, e eu acho que elas estão se perdendo muito por falta de uma orientação direta, de identidade mesmo. Como é que você vê isso? Ah, cara, eu concordo com você em relação à negligenciação, mas se a gente for colocar... Se meu campo de atuação é mulheres, casais, eu falo muito para solteiros, é o meu campo de atuação. Na minha igreja tem uma parte que a gente cuida, eu dou uma atenção para esses jovens. Mas eu concordo com você, em número, gênero e grau, que há essa falta de amparato e desse olhar especificamente para essa geração. Que é a geração que a gente vai deixar aí para estar no lugar da Preta Souza, para assumir o lugar do meu pastor. Então, precisa realmente desse olhar e desse cuidado. E a pergunta que fica é, o porquê não estamos fazendo? Ou, o porquê não estamos fazendo como deveríamos? Onde é que está o X da questão, o X do problema? Como é que a gente pode resolver? E aí a gente vai para assuntos muito complexos, né? Do comodismo, do não querer falar, porque adolescente dá muito trabalho. Porque é a fase que os hormônios, meu Deus do céu. E aí muito trabalho e pouco dinheiro. E aí a gente não fala. E aí a gente se acostuma a não falar sobre assuntos na igreja que são tabus, mas que a gente precisa falar porque a igreja é um agente, é um órgão social. Sim, vivo. A gente precisa, é um órgão vivo e a gente precisa estar ativo na sociedade. A gente é referência como ato político, como posicionamento, como agente transformador na sociedade. Então não tem porquê a igreja querer falar que Jesus salva, sem falar o porquê que Jesus salva e no X da questão. Já componho há muitos anos, mas dessa vez foi muito diferente. Ela foi uma composição minha. E ela já veio logo num tema muito ousado, assim. Ela já veio chamando pra briga mesmo. E cantando bem, né? Cantando muito. Com todo mundo de cabeça pra baixo, né? A música tem uma linha que fala assim, que esse mundo tá de cabeça pra baixo. A gente precisa da graça de Deus pra entender quem nós somos. E eu quis falar, inclusive, sobre a identidade sexual também das pessoas. Eu sou um homem ou eu sou uma mulher? Né? Que a gente só consegue entender quem nós somos olhando para Cristo. Porque Ele se entregou por nós. Music is medicine. A música é um remédio também. Because you gave. I know who I am. New Indie pra todo mundo. E aí a gente se acostuma a não falar sobre assuntos na igreja que são tabus, mas que a gente precisa falar porque a igreja é um agente, é um órgão social. Sim, a gente precisa, é um órgão vivo e a gente precisa estar ativo na sociedade. A gente é referência como ato político, como posicionamento, como agente transformador na sociedade. Então não tem porquê a igreja querer falar que Jesus salva, sem falar o porquê que Jesus salva e no X da questão. A gente tem que ser mais profundo. Eu acho não também. analisar exemplo, o texto só por cima. Eu quase não vejo ninguém falando de pornografia com os adolescentes, por exemplo. Eu vejo pouco trabalhos, projetos.
E sendo que é uma coisa que todo mundo sabe que hoje é a maior indústria de entretenimento do mundo, é a pornografia. O acesso que os adolescentes têm hoje, gente, todo mundo foi adolescente. Na minha época, ter uma revista de mulher pelada era... Quem tinha era Rafe. Imagina, os hormônios são os mesmos, só que hoje o acesso é muito maior. Eu não vejo, parece que as pessoas tratam como se os adolescentes... Não, é só adolescente do mundo, daqui da igreja não vê. Existe também algo que se chama preparo. Então, o preparo da gente como igreja, das lideranças para tratar desses assuntos, porque cada assunto tem sua complexidade. Quanto mais complexo, mais preparo você deve ter para tratar sobre aquilo. Então, a gente precisa se preparar de forma efetiva, de forma enérgica, para tratar dessas questões. Aí a gente tem do lado essa questão e a gente tem do outro lado família. Uhum. São muitos pontos. Eu sou professora. Sim. Eu sou formada em licenciatura em teatro, dei aula durante muitos anos para jovens e adolescentes, educação infantil até o ensino médio. Então, de um lado, a comunidade, a gente querendo transformar, a gente querendo fazer, do outro lado, a gente tem a família, e a gente não tem o poder, a autoridade em cima daquele adolescente. A gente precisa do aval do familiar. E às vezes a gente está querendo instruir, mas o familiar não está deixando. Então, a gente não tem, né? A igreja também tem o outro lado de não ter o domínio total, de não ter Qual é a palavra? De não ter o direito legal de agir dessa forma. Então, a gente tem que ir no sapatinho. É muito delicado, o assunto é muito complexo e o buraco é mais embaixo. Você fala muito de relacionamentos, né? Mas isso não justifica não fazermos nada. Eu acho. Tem que estar atento a isso aí. Você trabalha muito com relacionamento. É. Qual é o tipo de dúvida que mais chega, assim, de questionamento que mais chega pra você, assim? Como é que eu faço pra casar? É mesmo? É. E você é casada? Não. Tá namorando? Não. Me fala uma coisa. Você não vai se tornar uma Sara Shiva, que vai ficar com 50 anos solteira e falando... Eu também. A gente se segue. Não, a Sara é maravilhosa. A Sara é Você figura. não vai ficar igual a Sara, mas não fica Sara igual a é figura. Sara, com 50 anos, solteirona, querendo falar pros outros de relacionamento. Você não consegue... 50 anos, a Sara... Gente, vamos fazer uma campanha para Salas permitir. A Sara... Mas ela é muito É exigente. porque ela quer beijar no altar. Sara, é muito libera o exigente. beijo, pelo menos, cara. Não precisa de muita coisa. Libera o beijo, Sara. Me conta uma coisa. A dúvida é que as mulheres ficam mais... É o casar do homem também ou só da mulher? O quê? É o que você fala que é a maior pergunta que tem é como é que eu faço pra casar? Como é que eu faço pra casar? Mas o homem que também acontece? pergunta, só a Meu mulher. campo de atuação, eu falo muito pra solteiros, Pra solteiros. e casais. E aí você me pergunta, Preta, como é que você tem tanta sabedoria pra falar pra casais, pra falar pra solteiros, etc e tal? Ninguém te questiona isso, você nem é casado, como é que você fala Questiona. sobre isso? Mas aí vem meus frutos Isso. e o resultado. Você Antes de eu... 3 vezes que... Eu tive 3 casamentos. Misericórdia, não. Nunca tive casamento, nunca fui casada, sempre pensei, vou casar pra não separar. É isso Esse aí. sempre foi meu pensamento, vou casar pra não separar. Por isso que eu não sou casada, porque pra mim casamento é muito sério, namoro também é muito sério, porque é o que vai levar pro altar. Então vamos lá. Não então, deixa eu te significa cortar que eu- aqui. 5, então, pegando esse ponto aí. 5 requisitos inegociáveis para um homem conquistar o coração da Preta. Ai, meu Deus. Me fala aí, fala aí. Nessa hora eu Sim. já imagino. É, ó. Edição, música para esse momento. Aí, ó. Vamos lá. 5 requisitos importantes para um homem conquistar o coração dessa Preta maravilhosa. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as Aí coisas. já acaba aumentando. Aí, pronto, aí já ferrou, aí já perdeu. Pois é, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele fizer isso, ele vai ter. Sim. Ele vai cumprir todos os princípios. Cuidar do shape, cuidar da aparência, cuidar da alimentação, porque é o que eu tô fazendo. Ai. Comecei a fazer isso. Entendi, cara, tem que Esse ser- rostinho não estava assim. Tem que ser um cara que se cuida. Com certeza, porque cuidar do corpo é bíblico, nosso corpo é nosso Entendi. templo. E a gente tem atração física, né, meu Sim, irmão? então- É a primeira coisa que a gente O cara quer gosta dizer que tem que antes ser de bonito amar. também. O cara quer dizer que tem que ser bonito. Mas com certeza. Tem que Pô, ser. que é isso? Padrão FIFA, tipo Champions. Café da manhã da Champions. Eu quero, ó, camisa 10 do meu lado. Chegar com Pô, Você tá catilango. aqui, ó. entendendo? Tá doido? Chegar com catilango não tem Não, jeito. não Vamos vai lá, com então, ó. isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e bonito. Ok. Já caiu bastante. assim, Na né? lista de bonito, você já coloca aqui alto. Alto? Tá, aqui, tá, Pô, tá dentro meu aqui. tamanho, cara, Tudo uns bem, 1,72. tem que ser Aí você mulherão. pegar um anão não tem jeito. Pô, Mano. imagina, passei uma situação assim, pô. Tipo assim, fui conhecer a pessoa, isso tem anos. Quando a pessoa chegou, bati aqui. Eu falei, Não pô, dá. vou ter que... Não é presente Pô, de Deus, alô? não é presente de Deus, é É uma lembrancinha. lembrancinha. Terceiro. Terceiro, saber ser um bom líder, um bom provedor. E
Olha, o cara pra estar comigo tem que ser muito macho pra aguentar a vida que eu levo, o Não, ministério peraí. que eu levo. Ser muito macho, aí você não vai ficar solteira mesmo. Porque já Eu tô dizendo, não sou mas boa. tá comigo Não, tem que peraí. ser muito macho, Amiga, meu mas amigo. muito macho não tem mais. Esse requisito aí você não pode querer, ó. Então deve ser por isso que a Sara tá solteira. Deve ser por isso. Porque aqui, ó. Tudo bem, amar Deus sobre todas as coisas. Beleza, bonito. Provedor. Então o cara tem que ter uma condição de vida tranquila. Agora, muito macho, aí você quer demais dos Muito homens macho. de hoje. É mesmo? Muito macho. Quem que dá murro na Mas parede? ser Ele sincero, tem que- só com esses 4 requisitos aqui, até eu tô querendo um desse aí. Porque, pelo amor de Deus. E por último... Porque o cara tem que ser muito macho pra me acompanhar nessa vida Tem, que eu tem que levo, ser, cara. tem que ser. E- Essa vida de jejum, oração, E carinhoso e leva Não, pra aí jantar. ele já cumpre os princípios lá, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, tratar a mulher como se deve. Então... Eita, meu Deus! Fala, É, Deus! galera, resumindo... Você que é o cara aí, ó, que se encaixou num 5 aí. Agora, se não encaixou num 5, encaixou em 4, o outro ele Não, aprende, né? o difícil é um cara que encaixou em todas essas qualidades e ainda tá solteiro. É difícil, porque um cara desse aí, tá todo mundo querendo, até eu quero um desse. Menina, e as pessoas... E não tem muita pergunta sobre... Porque hoje também as pessoas não estão segurando mais essa coisa do sexo, não? Muita dúvida. Ah, mas só pode transar depois do casamento mesmo. Então não tem muito essa questão do sexual, não tem muito... Ah, o que a palavra orienta? O que a palavra orienta? O que a palavra orienta, eu não tenho muito blá 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 pra dizer. É, A palavra exatamente. orienta que é depois do casamento. Tá me perguntando por quê? É assim que eu respondo. Mas, Preta, que eu tô com... A palavra orienta isso. Agora vamos pra prática? Você, 30 a mais, você vai dizer a mim que tá se segurando? Peraí, calma, vamos lá. Mas eu tô sentindo esses desejos assim, assim, assim. Minha amiga, não é demônio, é hormônio. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Não venha anular, não venha dizer que não sente, que você é a mais santa de todas, É. que tá em santidade, que não sente nada. Minha amiga, eu sou ministra da palavra, eu sinto. Você tá entendendo? Vamos trabalhar com a verdade aqui. Agora, como é que a gente passa por isso? E a gente passa por isso com jejum, coração, sabendo quem a gente é em Deus. Vai ter dias que é muito difícil. Mas, cara, se ocupa. Não, é preto. Exatamente, não, preto. Se Mas ocupa esse que lado você aí, passa. essa área aí, eu acho que é mais natural do que espiritual. Por quê? Eu até tenho um amigo meu que casou há pouco tempo e foi ter depois do casamento mesmo. E ele fala que no namoro, enquanto eles estavam em oração, eles não faziam nada que o namorado fazia. Pra pegar na mão. Pra que pegar na mão se não vai poder usufruir? Então não pega na mão, cara. Então não beija. Se dali pra frente vai acontecer alguma coisa, é só não fazer. Então, não encontrar sozinho mesmo, não fazer essas coisas. É mais natural, é mais ação natural do que muitas vezes ficar orando. É muito difícil. É algo muito difícil. Quando você... Eu entendo. Quando vem pra mim, eu falo, olha, eu entendo. Passei por isso também. Eu não tenho hipocrisia, não. Entendo, passei por isso também. Por isso que eu posso falar pra você hoje. Cara, o que você puder fazer pra estar em santidade, amém. Agora, se você... E eu falo isso com muito amor. Não estou lhe autorizando. A palavra não está lhe autorizando a pecar, a cair. A palavra é muito clara. Mas se acontecer que isso seja um acidente, não uma rotina na sua vida. Sim. Se acontecer, não se mate por causa disso. Porque eu vejo muita gente que se anula, se mata, entra num buraco, sai do ministério, sai da igreja, abandona tudo. o problema Porque é não esse, se né? sente acolhida. O primeiro sentimento é em se conversar afastar, sobre né? isso. Se afasta. Isso O acontece também. constrangimento, né? O constrangimento. E não tem nem todo mundo é maduro em Deus o suficiente, nem todo mundo tem uma liderança não tóxica, porque a gente tem ainda nas igrejas lideranças tóxicas, abusivas. Então, tem gente que não tá preparado para lidar. Sai contando a vida para todo mundo. E nesse de sair contando a vida para todo mundo, Jesus tinha 12 discípulos, que andava com ele era 3. Uhum. O que ele amava, sabe? A gente precisa escolher. E é isso. Agora, a gente tá ainda na igreja discutindo ainda se pode ter relação antes do casamento, mas no mundo aí fora, a coisa tá cada... Isso aí, por exemplo, não é nem mais tabu. Isso, porque eu sou de um tempo de criança que isso, até para não crente, ainda era valores que se considerava a menina casar virgem, ou pelo menos a menina não ser piranha, ser galinha na mão de todo mundo. Hoje em dia, no mundo, já virou careta a menina se guardar. Já é popular a menina ser galinha. Uhum. Isso é o contrário. O que antes era uma vergonha, hoje é uma qualidade no mundo. E, inclusive, de pegar tudo. Hoje é muito normal você ir perguntando essa geração aí, você gosta de menino ou de menina? Não, eu gosto de tudo, cara. Essa coisa de gostar de tudo virou muito moda. Os relacionamentos abertos. A coisa... Eu acho que a gente tá
tão longe de comunicar com essa turma, que a coisa banalizou tanto, tá tão comum todo esse tipo de situação. Qual que você acha que é o caminho que a igreja poderia ter? Qual que é o nosso papel na sociedade de tentar trazer um pouco mais de serenidade para essa questão, hein, amiga? Vamos lá. Você quer saber qual o papel que a igreja tem que exercer para... Contribuir para esse mal dessa geração, essa normalidade. Eu acho que como que a gente pode nos posicionar para trazer um pouco de luz a esses enganos aí? Porque as pessoas vivem esse engano, achando que isso é natural, isso é normal, isso é até bonito. A De igreja fato, já, não é, né? as igrejas, a gente tá no advento das redes sociais, né? Não só falar que é pecado, isso é pecado, você vai pro inferno. A Não gente, é, Zó. Jesus, Deus, maior estrategista de todos os tempos. Jesus, maior psicólogo que já existiu. Se Deus é estrategista e a gente é a imagem e semelhança dele, a gente precisa ser estratégico também. As igrejas. Hoje a gente tem o advento das redes sociais, muito forte. E as redes sociais ditam muito o tempo, a moda, o time, a estação. O que até acontece hoje em dia, né, de ser normal ficar com qualquer um ou se entregar para qualquer um. As redes sociais. O mundo entra muito forte com as redes sociais. A gente, como igreja, precisa entrar também. Então, a gente, como igreja, a gente não pode ficar calado, sem estratégia, num mundo que exige que a gente seja midiático. Sim. Então, através das redes sociais, eles estão vindo de um lado, a gente tem que vir do outro. Como? De igual para igual. Na verdade, não de igual para igual. De igual para igual que eu falo nas ferramentas. Sim. Porque a gente tem o plus do espiritual. Sim. Então, a gente tem que usar o que tem de ser disponível para a gente hoje. Porque a gente vê hoje, por exemplo, igrejas ainda que não querem se posicionar, que não agem de forma estratégica para estar nesse mundo midiático. E se você tem hoje uma barraquinha de cachorro-quente, você precisa estar na internet. Porque se você não estiver na internet, você não está em lugar nenhum. Isso não é se dobrar, isso é ser inteligente, isso é ser estratégia, isso é ter estratégia. É isso. Sabe? É uma das formas. Usar a ferramenta. É começar usando o que a gente tem. O que a gente tem hoje que, de forma quase que gratuita, todo mundo pode ter? Internet. Se posicionar. E a Preta fala isso, e ela tem autoridade para falar isso, porque ela usa a rede social dela com estratégia. Ela manda os recados, ela paga um pau para quem tá vendo ela, mas de um jeito, através do humor, através de uma brincadeira, que as pessoas conseguem entender a mensagem e ela vai ali aplicando. Eu, por exemplo, estou muito assustado, que eu tenho visto como se tornou comum, cara, eu acho, na nossa igreja evangélica, separação. Vocês não acham, não? Tá muito. Nossa. É um assunto delicado, né? Divórcio. Mas acho que tá muito normal. Eu acho que tá ficando muito... Eu falo que eu tenho sentido isso com alguns amigos, alguns queridos, assim, que a gente nunca imaginava. Eu acho que tá caindo num lugar muito comum essa questão da separação. Você não tá querendo lutar mais. Mas eu não vejo sentido para um casal que é cristão, separação. Porque se a gente acredita na transformação, no perdão, eu não consigo entender. Eu não acho que devia ser uma opção. Cara, essa questão da separação, eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu atendo e acompanho que são divorciadas. As pessoas se separam, né? Se separam muito pela dureza do coração, ok. Mas existe a separação que ela foi, infelizmente, necessária. Casou mal. Casou, não conhecia a palavra, casou por impulso, enfim. Ou tem, exatamente, os casos de agressão, os casos de abuso. E eu, como mulher, não vou dizer a você que fique junto até o fim, custe o que custar. Não, para Jesus, mais precioso e valioso sua vida. Nada custa a sua vida, sua sanidade mental. Então, a separação, o divórcio, ele não vem do desejo do coração de Deus. Não vem. Não é para se separar. Contudo, a gente não pode analisar o texto fora de contexto. Contudo, a gente não pode colocar nossa vida em risco, se submeter a qualquer coisa, a qualquer custo, a qualquer maneira, para estar casado, de fachada e estar sofrendo dentro de casa. Então, tem muitas áreas aí, esse assunto é um assunto também que é um tabu dentro de algumas, né, denominações que não querem falar, que não querem se comprometer, mas é uma verdade, a gente precisa olhar para essas pessoas divorciadas com carinho, porque tem muito... Cara, o tanto de testemunho que eu lhe mostro quando a gente fecha aqui. O tanto de testemunho que eu recebo, de gente que conseguiu viver melhor, se libertar. Agora, por outro lado, aí o lado da pessoa que se separa porque quer, porque não ama mais. A vida. Aí eu vou falar o quê, meu amigo?
Vou falar o quê? Já sabe que tá errado? Tu já sabe que é dureza do coração? Quer curtir a vida? Tu já sabe que isso não é um papel de alguém que honra a sua palavra, de alguém que tem que estar sempre tentando reconquistar a cada dia. Vamos lá. Casamento não é mar de rosas. A relação é construída. Você tá entendendo? Então, se a relação é construída, não significa que não vai ter altos e baixos. Tá pronto? Você tá pronta pra casar? Se você não tá pronta pra abrir mão, pra ceder, pra fazer o outro feliz, porque você casa pra fazer o outro feliz, não case. Fique solteira. Fique solteiro. Mas honre o que você se propôs a fazer. Comprometeu, né? É mais honroso quando te perguntarem sobre a vida sentimental. E aí? Como é que tá? Não sei, não quero. Fala a verdade. Do que... Eu até falei sobre isso o dia desses na administração, né? Que eu tenho um pouco de ranço desse pessoal que banaliza o tô esperando em Deus ou Deus proverá. Porque isso é tão sério. Ou você dizer tô esperando em Deus. Tô esperando em Deus, Deus proverá. Tem gente que banaliza isso. Pra justificar o seu comodismo. Sim. Pra justificar a sua falta de coragem. É. Né? E aí vai banalizando. Se E aí, cuidar como é que tá? de... Tô esperando em Deus. Já tá fazendo nada. Tá dentro de casa acabada, feia. Não tá cuidando da alimentação. Não tá botando a maquiagem. Você tá rindo, né? Não vai pra um GC. Pelo amor de Deus, não vai pra um GC. Não vai pro encontro de... Não se come a movimenta, pizza depois do culto. Não vai pro encontro de solteiro. Você tá esperando Deus como? Você tá achando que Deus vai bater na sua porta, minha amiga? Não vai. Você tem que se movimentar. Deus se move com quem se move. Mas Deus se move mediante ao nosso posicionamento. Não a gente em casa assim. Exatamente. Deus proverá, quer é prova, velho. Escova no cabelo. É isso aí. Maquiagem. Por quê? Porque eu posso sair daqui e sabe lá Deus. Encontrar um gringo ali, ó. Eu acho, Preta, uma sugestão, você tinha que montar um projeto chamado Legendárias. Fazer uma legendária de mulheres, é isso. Levar as mulheres pro mato aí, pra montanha aí. Já pensou, legendário? Preta Járias. Subir a montanha, só que é de roupa, só dobrar tudo. Aqui, nós estamos falando, mas você não falou do que aconteceu aqui em Orlando. Que aconteceu em Orlando? É hoje o dia que eu viro cidadão americano ou viro sapo. Green card imediatum. Visto americanum. Workers permitus debit creditus carro 2025 automáticos. Não diga não, trouxa, eu tô tentando um futuro aqui, né? Esse feitiço é proibido em Hogwarts. Proibido é pagar aluguel em dólar e ganhar real, professor. Eu só quero um feitiço que troque meu CPF pelo Social Security. Tem o Viva América aí, né? Feitiço. Descobri que o único feitiço que funciona de verdade é informação. Você precisa conhecer a Viva América, a agência que te ajuda a imigrar legalmente para os Estados Unidos, sem varinha, sem sorte e com planejamento. Se isso te interessa, comenta aqui, Elwa, que eu te mando mais informações na DM. Aqui, nós estamos falando, mas você não falou do que aconteceu aqui em Orlando. Que aconteceu em Orlando? Vamos lá. Não vou falar nomes, tá? Não vou falar nomes, mas vou falar o que aconteceu. Eu cheguei aqui em Orlando pra ministrar num evento específico. Sim. E eu sofri... Evento qual você foi convidada. Eu fui convidada pra ministrar. Né? Eu não... Então vamos partir desse princípio já que você foi convidado. Quando você convida alguém, você né? E aí, cara, começou a acontecer coisas assim muito estranhas de tratamento, né? A passagem comprada em horário do fluxo, que não é... Eu já fui, antes de chegar no ápice da coisa, eu fui passando por alguns estágios. Antes de vir. Antes de chegar. A passagem que foi comprada e que eu não tinha direito a despacho, aí perdi meus produtos, aí eu fiz respira e vai, vamos. Horário comercial, a passagem tinha, depois não tinha, e aí, enfim, eu tive que sair em um horário totalmente louco, mas você vamos vê que gambiarra, lá. você vê tudo Uma gambiarra. Isso. E eu tava achando estranho. Eu fiz, cara, estranho, já tô acostumada a viajar, não é assim. Mas vamos. Produção, já entendi que a produção tá difícil. Aliás, às vezes a produção tá difícil, mas ministra da palavra, vou cumprir e vamos lá. Vamos lá, Jesus. As pessoas estão lá esperando e as pessoas não tem nada a ver com isso. E aí, quando eu cheguei, não tinha ninguém da produção pra me receber no aeroporto. Cara, eu tô em outro país. Isso é o mínimo, né? Eu tô em outro país. Não, mas é o mínimo, né? Aí tô em outro país. E aí, quando a gente se coloca dessa forma... quando a gente vem... E aí eu vim, antes de tomar a atitude que eu tomei, que eu postei o que aconteceu, eu pensei muito. Então foi um acúmulo. O copinho foi enchendo. A gota no oceano, né? Foi enchendo. E aí não tinha ninguém. Quando eu abri a porta, quem me recebeu
ela fez assim... Quem é você? Antes eu tinha ficado 15 minutos na porta porque não tinha ninguém na casa. Era pra eu ir direto pro lugar pra eu me recolher, mas não tinha ninguém na casa. Aí me levaram pra casa da produtora. Fiz, pô, cara, a gente que é ministro, a gente que tá cansado de viagem, a gente chega, a gente não quer falar com ninguém. A gente é ser humano, a gente quer se recolher. Sabe? Tomar um banho. A gente quer tomar um banho, a gente quer ficar em silêncio. Claro, Ainda mais natural. numa viagem que foi de Boston pra Orlando, que duraria 3 horas, 2 horas e meia. Eu te peguei um voo com escala. Tive que sair de Leominster 2 da manhã, que é longe demais. Então, por isso... Já perdeu a madrugada toda, o sono, a noite toda. A noite, a madrugada toda Chegou viajando. cansado, Cheguei com sono. cansada, mas eu tenho que chegar e sorrir. Eu tenho que chegar aí. Tá com a energia lá em cima. Eu falei, o que tá acontecendo? Até eu vim assimilando o que é que tava acontecendo comigo. Que eu vou chegar lá. E aí, quem é você? Eu fiquei 15 minutos, a gente batendo na porta. Gente, aqui a gente tá sem sinal de internet. Meu chip é do Brasil, agora eu tô sem Wi-Fi. Não tinha um produtor como previsto. Então, peraí. Aí eu consegui o Wi-Fi de uma vizinha. E aí mandei mensagem pra produtora. Ela, vai abrir a porta. Abriu a porta. Aí abriu a porta. Quem é você? Quem recebeu? Me recebeu lá. Quem é você? Você é crente? Aí Que esquisito. eu e minha assessora do lado, ela olhou pra mim, a gente entendeu o que estava acontecendo. Só que quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, a gente não quer... A gente entra numa negação de não, Não é isso não possível. tá acontecendo. Aí, você tem que estar feliz. Os funcionários aqui dessa casa estão trabalhando durante 32 horas, 36 horas e sem dormir. Estão com um sorriso no rosto. Abre um sorriso, pretinha! Eu disse, senhora, eu só preciso descansar. E eu não escondo os meus sentimentos. Eu também não. Eu não escondo. Então você vê na minha cara. Jesus me chamou para ser verdadeira. Com sabedoria, com respeito, mas ser verdadeira. Então eu não tinha energia, porque eu já tinha tido uma viagem horrível. Você pegou uma viagem horrível e deu Eu já tinha azar de perdido os pegar meus uma produtos, pessoa porque não chata. compraram a passagem com despache. E eu tava entendendo isso, eu disse, tudo bem. Eu tava dizendo, tudo bem. Vamos lá, eu vou cumprir e vamos embora. E eu só preciso descansar, tá bom. Aí me botaram lá no quarto para descansar dentro dessa casa, que não era onde eu ficaria hospedada. E Outra a casa gambiarra, era meio que outra gambiarra. tava acontecendo a produção do evento nessa casa, agito. Eu não tava naquela vibe, eu só queria descansar. Mas enfim, sentei lá e aí me chamaram pro almoço. Quando me chamaram pro almoço, me convidaram para uma oração. E na oração, na mesa dessa oração, tinha assim, dando a entender que eu tinha... Sabe quando você ora dando indireta pra pessoa? Isso é horrível. Não, Isso é baixo, isso não se faz. E minha assessora assim... Eu conheço Preta e eu sei que ela tá pistola. O que é que a gente faz? O que é que eu faço? Só que isso me levou para um lugar de revolta que glória a Deus, eu sou uma pessoa curada. Eu sou de Salvador, Bahia, oriunda de escola pública e periférica. E eu antes de encontrar Jesus e antes de ser quem eu sou, eu sempre fui muito explosiva, bater de frente. Você não podia me dizer um ai. Jesus mudou isso. Eu continuo com autoridade, eu continuo te dizendo o que eu tenho que dizer, doa quem doer, mas com sabedoria, com respeito, no tempo certo de falar e no tempo certo de calar. Então, quando essas atitudes começaram a acontecer comigo, quando essas ações criminosas, essa é a palavra, começaram a acontecer comigo, me levava para um lugar de Preta Souza, de 8 anos atrás, de 5 anos atrás. E aí porque minha vontade, mesmo sendo uma ministra da palavra, era de virar a mesa. E Preta Souza faria isso. Há 5 anos atrás, eu viraria a mesa. Eu disse, eu não posso virar a mesa, porque eu não posso envergonhar Jesus. E a lágrima na garganta. Aí só por Jesus mesmo, cara. Aí orou? Ela orou, dando a entender que eu tinha que ser muito grata de estar sentada naquela mesa com aquelas pessoas, porque, afinal de contas, eu estava pisando nos Estados Unidos. E aí... Acabou, eu não disse amém. Tudo tem limite. Amém! Eu fui comer, que eu tava com fome. A gente conseguiu sair da casa, não sei, final da tarde, a gente foi pro lugar e aí disseram assim, olha, esse seu quarto com a sua assessora, mas o quarto vocês vão ter que dividir com 2 pessoas, tá? Eu fiz, vou ficar com gente estranha no quarto. Que doideira. Porque, veja bem, eu vim ministrar nesse lugar.
Aí falei, aconteceu isso. Eu vim ministrar nesse lugar. O que eu preciso agora é ficar sozinha, me recolher. Porque a gente vai sair, a gente vai comer uma pizza, a gente vai fazer uma festa. A gente vai fazer uma festa, eu vou atender, a gente vai... Mas antes disso, antes de eu ministrar, eu preciso me recolher, porque isso é sério. Eu preciso orar. Eu preciso estar à vontade. Sabe? Ué, lógico, eu tô à vontade. Tá doido? E... Que loucura, meu. E quem tá viajando comigo, eu tenho muita intimidade. Sim, então, claro. a gente pode ficar junto. Sim. Não tem problema. E eu não peço nada demais. Eu não tenho essas frescuras. Viajar de primeira classe. Não! A passagem direitinho. Tem coisa que você não precisa falar. Eu compro a passagem direitinha. O negócio é aqui, você vai pegar a escala pra quê? Sabe? São coisas assim que... Não... Vê a alimentação aí. Tem coisa que você não precisa falar. Questão de honra. Questão de gente que já faz evento. Né? Cara, e aquilo ali foi me revoltando. Só que eu fui ouvindo coisas durante o processo que foram atitudes racistas. E aí foi que eu fui entendendo o que estava acontecendo. Que não era só uma produção que estava desorganizada. A produção escolheu ser desorganizada comigo. Que era a única preta no cartaz, no meio de, 17 mulheres. Porque é sempre assim. Eu, geralmente, sou a única, ou tenho uma ou duas no cartaz. Mas eu preciso me fazer presente nesses lugares. E eu não sou... nem me pergunte, você é militante? Não sou militante que fico... Minha presença já é um ato político. A minha presença já é. Porque é importante que eu esteja nesses lugares. Porque sempre quando eu desço do púlpito, talvez... Enfim, sempre quando eu desço do púlpito, alguém vai me abraçar e vai dizer, pô, que bom te ver ali. Porque eu vi alguém igual a mim. Então eu me senti representado. Sim. E representatividade, dinheiro não compra. Sim. Então, é bom eu estar nesses lugares. Eu fico feliz de estar nesses lugares com os meus irmãos. Claro. Com os meus irmãos que têm torre de pele diferente da minha. Só que não mexa comigo nessa questão. Porque eu jamais vou ficar calada. Eu jamais... mas você... O que eu ouvi, você tem que liberar perdão. Eu pensei que você tivesse liberado perdão. Você não liberou perdão. Eu disse, eu liberei perdão. Mas para toda ação há uma reação. Não justifique o meu perdão para justificar a sua ausência de responsabilidade no que aconteceu. Então você percebeu isso no meio do caminho? Eu demorei um dia inteiro para ir entendendo. E aí eu dormi, acordei assim e fui terminar de escrever a palavra que eu iria ministrar ontem. Isso foi na quinta-feira que eu iria ministrar ontem. E aí ela entrou no meu quarto Nesse evento. Aí ela entrou no meu quarto e fez assim, Pretinha. E eu tenho essa cara. Pretinha, eu tô percebendo que você não tá feliz. Eu falei, como é que eu vou estar, né? Feliz. Eu passei por sessões de constrangimento durante 24 horas, eu não tô te contando aqui nem 10%, porque não temos tempo. Não tô te contando aqui nem 10% do que eu passei. Eu passei por esses constrangimentos da passagem, do carro, de não ter ninguém, de estar batendo na porta, da senhora olhar pra mim e dizer, deixa eu ver seus dentes. Deixa eu ver seus dentes. Seus dentes, precisa melhorar esse sorriso. Isso me lembrou muito, na hora, a como comprava os escravos antigamente. Deixa eu ver seus dentes. E eu, caraca, Jesus, o porquê tu tá passando isso? Tem alguma coisa aí. E minha assessora, que autocontrole é esse? Eu fiz Jesus. Porque eu sei que minha vontade de vir à mesa era muito maior. Mas não. E aí, ela entrou no meu quarto e fez assim, tô sentindo que você não tá feliz. Então, não posso te deixar ministrar. Porque você não é curada. E se você não tá curada, você não pode ministrar a cura. Aí... Pensa num evento bom. Porque eu achei... Pensa no evento top, Aí eu achei que você tinha liberado o perdão. O perdão tá liberado. Mas existe um processo. Eu preciso acolher os meus sentimentos, o meu processo. O que vai acontecer no púlpito vai acontecer. Iria acontecer. Porque eu consigo separar. As pessoas não tinham nada a ver. Aí ela me ofereceu me colocar em um hotel, afastado dali. Olha, vou te colocar num hotel, você fica lá, dá isso aqui, tá bom? Eu disse, a gente entra em contato. Me tiraram de lá em 30 minutos. Foi o tempo que eu consegui fazer minha mala. Eu disse, eu vou sair daqui agora. Mas se eu não fosse Preta Souza,
se eu não tivesse uma assessora do lado? Porque tem muita gente que vem que não tem o alcance de voz que eu tenho. Tem muita gente que vem que não tem. Como é que ia fazer para sair dali? Daquele ambiente hostil, daquele ambiente opressor. Como é que ia fazer? Se não tivessem esses amigos da minha... Deus é tão bom que colocou amigos no nosso caminho para nos ajudar a sair dali. Se não tivesse essa rede de apoio, eu ia ter que ficar lá, naquele ambiente, esperando para poder sair. Eu ia fazer o quê? Sabe? Eu ganho em real, a gente tá falando de dólar. É um custo estar aqui. Você tá entendendo? Claro. Bom senso. E aí, antes de soltar o vídeo que eu soltei, Cara, eu tô falando com vocês aqui agora muito mais tranquila. Sim. Mas isso aconteceu, eu cheguei aqui na quarta-feira. Eu não consegui gravar uma story desde a hora que eu cheguei aqui. Então agora eu tô conseguindo falar. Sim. Porque quando esse tipo de coisa acontece, o brilho da gente some. A gente entra num buraco que a gente não... Eu não posso explicar. Eu não E você consigo. ontem postou um vídeo desabafando. Ontem que Você eu abriu seu consegui. coração. Ontem eu consegui falar, gravei. E elas te procuraram depois desse vídeo? Não. Mas você fez o evento, tudo? Não fez o evento. Não. Uai, não pode, já tá em pecado. Eu não tenho autoridade pra falar. Não, me convidaram a não ministrar. Aí eu saí. Fui convidado pra vir e foi convidado a não falar. Aí eu saí. Ela postou um vídeo desabafando. Porque, é óbvio que eles viram o vídeo. Viu, e esse vídeo eu disse assim, olha, eu vou falar porque eu disse, eu não queria falar. A gente tentou entrar em contato. Sim. A gente tentou ter uma resposta, dizer como é que vai ser. A Preta tá aqui até segunda-feira, como é que vai ser? A gente quer resolver. Mas a resposta que eu tive foi que eu tinha saído sem dar tchau e que eu tinha saído sem dar tchau, a anfitriã do evento, e que semana que vem ia dar uma atenção. Aí eu fiz, ok. Eu vou falar, não só por mim, mas pelos meus. E por quem eu represento. Eu represento uma galera. Então eu vou falar. E aí eu postei um vídeo, o vídeo tem 8 minutos. Nunca postei vídeo tão longo assim. Eu disse, não sei se esse vídeo vai entregar, o que é que vai dar, porque esse vídeo tem 8 minutos, ninguém fica assistindo um vídeo tão longo assim. E eu postei num horário totalmente desconexo do que eu posto, então eu não sabia se iria entregar. Mas pra minha grata surpresa, entregou muito. Fez muito barulho, sabe? Eu não sei o que isso vai dar, mas eu precisava ter coragem pra fazer o que eu fiz. Me mandaram assim, você sabe, né? Que no meio, isso pode ser bom ou muito ruim pra você. Eu disse, eu prefiro ter coragem. Prefiro ter coragem. Senão eu saio do meio. É complicado viver. 2025 ter uma situação dessa ainda. Não, mas, cara, isso existe. Infelizmente vai continuar existindo. As pessoas misturam muito. Tudo que é feito na igreja, às vezes, quando convém, é para a obra de Deus. Quando não convém, é negócio. Aí, quando as pessoas manipulam muito de acordo com a necessidade Não foi delas, igreja, foi um evento fechado, imersão para mulheres cristãs. Sim, sim. Pois as pessoas têm que saber, o que eu sinto muita falta no nosso meio, tanto de eventos e tudo, muito é questão de profissionalismo. Eu acho que isso aí tem que ter. Tem que ter santidade, claro, tem que ter seriedade, isso aí é básico, velho, isso é o mínimo. Mas também eu acho que é o mínimo ter profissionalismo, ter cuidado. Eu acho que as pessoas não podem tratar de qualquer jeito. Depois da nossa conversa tensa, ela se achou no direito de pegar no meu rosto. Ela fez assim, agora abre um sorriso. Ela veio até mim. Agora abre um sorriso, Pretinha. Aí eu peguei a mão dela e disse, não. E eu... Cara, sabe, eu senti, eu disse, cara, o inimigo tá querendo... Eu vou dar uma porrada nessa mulher. Porque pra mim é muito fácil. Querido, na hora. Assim, é Deus na minha vida. Eu segurei e disse, não, tô falando sério com você. E aí afastei. Porque quando ela pegou no minha bochecha, depois de uma conversa tensa, de ter me desconvidado de ministrar, de eu ter que sair, arranjar tudo, ela vir pegar no meu rosto, só mostra... quão narcisista aquele povo é, preconceituoso. E o que fez é racismo. Porque a sensação que se tem é que isso não tá acontecendo. Eu falei, não tá acontecendo o que você falou, né? Não tô vivendo. Preta Souza, pô. Não tô vivendo essa situação. Pois é. Bom, que bom que você pegou disso como lição,
abriu seu coração. Eu espero que essas pessoas... Você viu tanto tão crente que você Foi, é nessa foi um hora teste, que é né? bom. É essa hora que a gente é crente, né? Tô curada. Subir no púlpito... E eu creio que essas pessoas vão repensar um pouco mais, querendo ou não. Bom, na melhor das hipóteses, né? Porque tem a hipótese também de não reconhecer, não ter humildade para entender. Eu aprendi uma coisa com a minha esposa, muito interessante, no início do nosso casamento, que a gente discutia, e às vezes eu achava que o motivo era muito bobo. Pega mais uma água ali, por favor. Preta bebe pra caramba. Já dei prejuízo, cara. Pelo amor de Deus. Vamos já Mas eu tenho que ser dar grata por essa favor, água. bebe demais, é uma cara, não dá. honra. Uma honra que foi dada a tu. Mas a minha esposa, a gente quebrava o pau às vezes por motivos que, na minha opinião, eram banais. Falei, cara, ela falou assim, Alex, para de focar no motivo, entenda. Esse motivo pra você banal, pra mim fez muita diferença. É isso. Pra mim, se importa com isso. Isso me feriu. Pô, você pode ser idiota, mas não preocupa com se é idiota ou não. Preocupa que me feriu. E às vezes a gente não tem esse lugar de empatia, de colocar o lugar do outro, né? É verdade. Eu acho que falta isso. Não! Deixa eu te contar a história lá. Eu entendo o que você... Eu entendo o que você sofreu. Porque eu, como mulher branca... Eu ouvi isso, gente. Eu, como mulher branca, entrei num mercado aqui, que é assim, o mercado é basicamente para pessoas pretas. E eu era a única branca nesse mercado. E aí eu senti o que você sentiu. Então eu entendo o racismo. Aí a minha assessora olhando, cara, era um teste de segurar um murro que eu tinha. Eu disse, eu não posso perder meu réu primário. É pegadinha. Sim, não, cadê a câmera? Vai sair o Sérgio Malandro aqui, Não posso perder meu réu primário, cara. Aqui! Não, Trump tá no poder, você é doido. Bom, deixando esse assunto de lado, vamos aqui pro que você tá vivendo hoje. A gente tá caminhando aqui pro nosso final, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você foi pra São Paulo, Deus... E aí, chegou um ponto que você virou e falou, cara, não tá acontecendo. E de repente você posta um vídeo, esse vídeo viraliza, você ganha muitos seguidores. Você tá aqui já rodando aqui nos Estados Unidos, você tá rodando... Como é que tá hoje? Isso tudo é muito recente, cara. Você foi de 2023. Nós estamos cara, agora. que eu aceitei meu chamado, porque Deus já falava comigo desde 9 e eu dizia que não, né? Eu tô fora, muita responsabilidade de sair, tô fora. Isso não queima no meu coração, não. No fundo queimava, mas eu dizia que não. E como é que tá isso agora? Quais são os seus planos? Estamos aqui no meio de 2025. Que você tá, onde você tá? Onde você entende que tá indo o caminho, assim? O que você tá querendo? Não, meus planos agora é casar. Não, agora eu já quero. Sim, agora quero. Porque tinha um tempo que eu não tava muito afim, não. Não, agora eu não. Já tá na hora de formar uma família e tal. Ter alguém pra... nessa vida ministerial, sente falta de alguém do lado pra dar um apoio. Suporte. Com certeza. E me levar pra comer é muito importante. É bíblico. Meus planos. Eu não tô com muitos planos para o futuro. Tô vivendo um dia de cada vez e entendendo, porque tudo pra mim também é muito novo. Aí me perguntam, Preta, como é que você consegue ministrar e pregar e conhecer tanto da palavra? Porque tem 1 ano que eu aceitei o meu chamado e me posicionei. Mas eu tenho 30 me preparando para isso. Sim. Eu não comecei a ler a palavra ontem. Eu só aceitei o que eu fui chamada para fazer. Né? Além de ser atriz, que uma coisa não anulou a outra. Mas interessante é que nesse período que Deus fez pum com o meu nome, na minha profissão como atriz, ele me escondeu para eu focar no ministério. Isso. E agora tá na hora de juntar tudo, mas uma coisa de cada vez. Então, fazer um filme. Mas é difícil, cara. Não, mas sabe o que é importante dizer também? É que a gente tá falando aqui muito do lado dela, do humor, da brincadeira, da descolada. Cara, mas ela entende de Bíblia pra caramba, bicho. Eu já vi alguns vídeos dela, você... Eu pregando, eu sou séria. O pessoal acha... Não, mas eu já aviso. Você, a igreja me convida, já vou dizendo, não estou aqui fazer para cumprir sua expectativa. Já fiz muito stand-up, mas... stand-up no mundo secular, no meio secular. Não era cristão, não. Cristo estava em mim, mas eu... Enfim, não tinha um rótulo cristão. E aí eu fiz, não tô pra suprir expectativa de ser engraçada. A graça, quando eu prego, vem natural, se vier. Amém. Mas eu pregando, eu sou muito carregada, assim, né? Muito séria. E aí o pessoal fica, cara, como é que é a mesma pessoa? Porque você passa meu feed, tem um vídeo eu pregando, daqui a pouco um vídeo eu fazendo, você dá risada. Mas eu vi alguns vídeos seus em alguns podcasts, o cara te argumentando algumas coisas, você ali na palavra... vi que você tem embasamento bíblico, assim, que é fundamental, né? Porque hoje eu vejo o evangelho, às vezes, muito raso também. E a graça é legal, acho que usar a graça como um caminho, como um argumento, como uma forma de alcançar, de comunicar, eu acho que isso é sensacional. Mas não podemos deixar raso, né, velho? Assim, não podemos. Tem que ter profundidade no sentido de conteúdo. Né? Não posso fazer uma ministração usando o chat GPT, não dá, você tá entendendo?
Ou Deus chamou, ou Deus não chamou. Ou Deus dá graça pra você escrever sobre aquilo. Eu posso usar pra me basear com tópicos, alguma dúvida. Mas pra escrever, pra você aceitar isso, você tem, meu irmão, que matar no peito. Eu vi na internet um dia uma mulher pregando, usando a história do Chaves o tempo todo. Não sei se você viu esse vídeo que ficou na internet. Usando os personagens do Chaves. Tudo, cara, pelo amor de Deus, vamos saber cada coisa no seu lugar. Que coisa maravilhosa. E agora, e esse período dos Estados Unidos aqui, você volta pro Brasil quando? Como é que tá isso? Fico aqui até dia 8. Até dia 8. Volto pra Boston. De Orlando você volta pra Boston? Vou pregar na igreja dia 28, e aí acertando algumas outras coisas. E é isso. Eu vim pra fazer um bate-volta. Participei do evento Love Coach para solteiros. E foi uma bênção. Eu vim pra participar desse evento, era pra ficar um bate-volta, que virou uma semana, que virou 15 dias, que virou um mês. Sim. E eu disse, Senhor, como é que vai ser? Eu ganho em real, aqui eu preciso me manter em dólar, o Senhor vai prover. E aqui estou e já tenho data para retorno. Que legal. É mesmo para voltar aqui para cá? Depois de chegar no Brasil. Que legal, que coisa boa. E no Brasil os convites aumentando, porque você tá tudo muito rápido, mas o crescimento continua, né? As pessoas estão te descobrindo também, né? Cara, e eu fico feliz com isso, sabe, assim, fico feliz. Nem todo lugar convém de eu estar, mas o que eu posso, eu tô. É porque eu acho que as pessoas, cara, primeiro que o humor, eu acho que ele é maravilhoso, mas eu acho, sabe o que eu acho que mais tem dado certo com você, Preta? Eu acho que é a verdade, sabe, a autenticidade. É tudo muito fake, velho, tá muito chato. Eu acho que o mundo tá chato, não é só na igreja, não, falando. O mundo tá muito chato, cara, é tudo muito filtro, é filtro em tudo. As pessoas, é um padrão chato de fake. Então, quando se vê alguém dentro do olhar dela, assim, mas sendo verdadeira e autêntica, e essa sua, por exemplo, o vídeo seu que viralizou, você jogando abertamente, falando claramente. Né, da menina que queria casar com 18 anos, apaixonada. Não, você quer dar, não sei o quê. Essa linguagem, mas não pode... Meu, vamos falar a verdade, é assim que as pessoas conversam. Não adianta você querer ter aqui um jeito de falar e eu acho que essa verdade chamou muita atenção. E esse meu jeito, ó, veja bem, eu sei falar difícil, eu sou acadêmica, formada na Universidade Federal da Bahia, sou estudada, sou professora, mas eu prefiro falar fácil, eu prefiro falar simples. Jesus falava simples, então não vem de comigo não, sabe? Mas se precisar, eu sei falar difícil, eu sei sentar em várias mesas. Eu também sei. Quê? Falar difícil, Eu sou um poliglota. Tem um cara. Ah, meu Deus do céu. Deus aqui sabe falar 4 línguas. Entendi. Amigos, hoje a gente recebeu aqui uma pessoa muito, muito querida. Eu sei que muitos já conheciam. Quem não conhecia, eu vi que ficou curioso. Dá uma sacada lá no Instagram mesmo. Vai ver as pérolas maravilhosas. Eu quero agradecer demais você ter topado o convite de ter vindo. A gente sente muito pelo constrangimento que você viveu aqui, mas eu espero que você leve dessa viagem momentos bons. Né? Claro que você vai ficar marcado, mas eu tenho certeza que teve coisas boas que aconteceram e vão continuar acontecendo no restante dessa viagem sua. Volto para o Brasil na mala, levando o carinho nosso aqui por você. Sempre que voltar por aqui, vamos bater de novo um papo, conhecer melhor um pouco mais. E conta com a gente, cara. Eu acho que você é necessária nesse momento nosso. Da igreja, da comunicação, dessa era das pessoas precisarem de referência. Acho que falta referências. As pessoas querem emoldurar muito Jesus, uma forma. Querem botar numa forma como se fosse a forma de gelo, tudo igual. Não, cara. Deus, ele é diferente, ele usa pessoas diferentes. E eu quero muito te ver ainda crescendo no seu ministério. Eu sei que coisas incríveis vão acontecer. Amém. Tem aqui nosso carinho, nossa torcida por você. Amém. E nossa audiência. Retornar, volta aqui de novo. Eu volto. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, Preta. E você que nos acompanha daí, tenho lido bastante comentários, Alex, as pessoas falando que estamos interrompendo muito os convidados. Então, eu gostaria de pedir para você, por favor, vamos deixar os convidados falarem mais. Eu queria pedir a vocês para não fazer esse tipo de comentário, porque o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Pois é. Se você quiser não interromper o convidado, monta o seu podcast e leve o convidado, deixa ele falar. Isso aí. Aqui o convidado é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Gente, vamos acabar com esse negócio logo aqui. Tchau. Até o nosso podcast. Curte, compartilha. Nosso podcast. Nossa, amor. Beijo. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Deus acabou com fedendo, hein, velho? Eu sei que tá, parece que comeu um gambá. Podcast do Balaio. Oferecimento AG Immigration. A sua vida na América começa aqui. Lisbon Group Music. Asa Music.
pra todo mundo, no mundo todo.